Mundo Metaverso ressurge com nível ultra realista e teve o seu primeiro podcast. Novas descobertas em antimatéria pode ajudar a entender como o universo surgiu. Stanford apresenta cães robôs autônomos com cérebros de IA. Pela segunda vez na história, um transplante de coração de porco geneticamente modificado foi realizado em um humano. Adidas e Jack Plus abrem novo centro de distribuição automatizado na China. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Um cão robô chamou a atenção por usar inteligência artificial que funciona como o seu cérebro. Segundo as informações da Universidade de Stanford e do Instituto Kaishai de Xangai, que lideraram os trabalhos, um novo algoritmo baseado na visão permite aos robôs quadrúpedes escalar obstáculos altos, saltar através de aberturas, rastejar sob estruturas baixas e espremer-se entre fendas. Chelsea Affin, professora assistente de ciência da computação e autora sênior de um novo artigo revisado por pares, disse que a autonomia e a gama de habilidades complexas que o robô quadrúpede aprendeu são bastante impressionantes, principalmente pelo fato de os pesquisadores terem usado robôs de baixo custo. A equipe de desenvolvedores afirma que uma das vantagens dessa máquina com cérebro de IA é que ele pode operar de forma totalmente autônoma, ou seja, o robô faz o que quiser para atingir o seu objetivo previamente designado, a depender dos limites do seu hardware. Zipeng Fu, doutorando no laboratório de Fin e coautor do estudo, disse que o que eles estão fazendo é combinar a percepção e controle usando imagens de uma câmera de profundidade montada no robô e aprendizado de máquina para processar todas essas entradas e mover as pernas para passar por cima, por baixo e ao redor de obstáculos. Isto torna esses robôs ideais para missões de busca e resgate em ambientes desafiadores, pois eles podem navegar em terrenos acidentados, acessar espaços confinados e ajudar na localização e resgate de indivíduos em áreas atingidas por desastres. É claro, eles também podem ser usados em aplicações militares e de defesa em reconhecimento, vigilância e outras tarefas realizadas em situações potencialmente perigosas. Esses robôs usam a inteligência artificial para avaliar um desafio e para autoselecionar e executar habilidades de parkour com base nas demandas do momento, e os pesquisadores afirmam que não fizeram nenhuma alteração no hardware dos robôs que são de baixo custo. Eles utilizaram apenas os computadores, sensores de visão e fontes de alimentação que estão atualmente disponíveis nos robôs dogs. Em termos de desempenho, constataram que esses robôs inteligentes eram capazes de escalar barreiras com mais de 1,5 vezes a sua altura, além de saltar sobre lacunas com mais de 1,5 vezes o seu comprimento e espremer-se sob obstáculos com 3/4 da altura e manobrar em torno de fendas menores que a sua largura. O podcast Lex Fridman, apresentado por Fridman, pesquisador de inteligência artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, geralmente é realizado com conversas presencial. Porém, em um episódio onde o convidado foi o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, parecia que os dois estavam na mesma sala, mas havia algo diferente. Eles estavam sentados a quilômetros de distância, naquela que foi possivelmente a primeira entrevista realista no mundo metaverso. Os avatares de Fridman e Zuckerberg interagiram entre si como se estivessem sentados na mesma sala. Fridman e Zuckerberg, da vida real, usavam headsets Meta Quest Pro. A tecnologia de avatares codec que foi usada para o feito são um modelo generativo profundo de rostos humanos 3D que alcançam desempenho de reconstrução de rosto de última geração. Tanto Fridman quanto Zuckerberg passaram por extensas varreduras de seus rostos e expressões que foram usadas para construir modelos virtuais. Usando o headset, as expressões que o usuário faz são transmitidas em tempo real e o resultado são os rostos super realistas que não parecem os costumeiros avatares animados. Na entrevista, é possível ver comparações lado
lado a lado de cada processo. As 3 visualizações envolvem um Friedman e Zuckerberg real usando um headset, junto com uma versão renderizada de seus rostos, e em seguida, a saída é gerada. O resultado final foi impressionante, pois capturou sutilezas nas expressões e mostrou detalhes bem minuciosos, como a sombra no rosto de Friedman, as sardas ao redor do nariz de Zuckerberg e as rugas ao redor dos olhos. Citando um projeto semelhante no qual a Meta está trabalhando, que não exigiria a enorme quantidade de varreduras que o projeto atual exige, Zuckerberg sugeriu que, em breve, as pessoas poderão criar avatares semelhantes aos mostrados na entrevista usando apenas os seus smartphones. Além do metaverso, os dois falaram também sobre o novo headset de realidade mista da Meta, o Quest 3, sobre inteligência artificial no metaverso, grandes modelos de linguagem e o futuro da humanidade. Falando sobre como o metaverso poderia ser integrado à inteligência artificial, Zuckerberg disse que alguém como Friedman poderia criar uma versão de inteligência artificial de si mesmo para que a sua comunidade de ouvintes pudesse falar com ele mesmo depois que ele morresse. Ele também deu a entender que esta tecnologia não se limitará apenas ao metaverso, mas será incorporada em breve a outras plataformas como Instagram, WhatsApp e Messenger. Lawrence Fawcett se tornou a segunda pessoa no mundo a receber um transplante de coração de porco geneticamente modificado, conforme descreve o comunicado de imprensa da Universidade de Maryland, que você pode conferir usando o link na descrição. Diagnosticado com doença cardíaca em estágio terminal, Fawcett não era elegível para um transplante tradicional com um coração humano. A mesma equipe de cirurgiões da universidade, líderes em xenotransplante cardíaco, também realizou a primeira cirurgia desse tipo em David Bennett em 2022. A FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, concedeu aprovação emergencial para a cirurgia por motivos de compaixão, como já havia feito para Bennett em 2022. Este processo de aprovação é usado quando um produto médico experimental, neste caso o coração de porco geneticamente modificado, é a única opção disponível para um paciente que enfrenta uma condição médica grave ou com risco à vida, afirmou o comunicado de imprensa. A empresa Revival Core, sediada na Virgínia, forneceu o porco geneticamente modificado para o xenotransplante de Fawcett. Um total de 10 edições genéticas foram feitas para que este transplante de órgão fosse um sucesso. 3 genes responsáveis por uma rápida rejeição humana mediada por anticorpos foram removidos. 6 genes humanos responsáveis pela aceitação imunológica foram inseridos, e um gene adicional no porco foi eliminado para evitar o crescimento excessivo do tecido cardíaco do porco. Bartley Griffith, cirurgião que liderou o xenotransplante, disse as seguintes palavras: "Estamos mais uma vez oferecendo a um paciente terminal uma chance de uma vida mais longa e somos extremamente gratos ao Sr. Fawcett pela sua bravura e disposição em ajudar a aprimorar o nosso conhecimento neste campo. Temos esperança de que ele volte para casa em breve para aproveitar mais tempo com sua esposa e o resto da sua família amorosa." Fawcett, casado e pai de 2 filhos, disse o seguinte: "Minha única esperança real que me resta é optar pelo coração de porco, o xenotransplante. Dr. Griffith, Dr. Mohidian e toda a sua equipe têm sido incríveis comigo, mas ninguém sabe o que pode acontecer deste ponto em diante. Pelo menos agora eu tenho esperança e tenho uma chance." O xenotransplante pode, no futuro, ser uma alternativa viável, e segundo o organodonor.org, 17 pessoas morrem todos os dias à espera de um transplante de órgão, e no momento em que essa matéria é escrita, existem 104.234 mulheres, crianças e homens na lista norte-americana de espera para transplantes. A operadora belga de sistemas de transmissão, Elia, anunciou em seu site que recebeu a licença para prosseguir com a construção da Ilha Princesa Elizabeth, a primeira e única ilha artificial do mundo geradora de energia. A ilha consiste num centro de energia de 45 quilômetros ao largo da costa que ligará o sistema elétrico terrestre da Bélgica a novos parques eólicos e interligações adicionais do Reino Unido e da Dinamarca. Tine van der Straten, ministra federal da energia da Bélgica, disse que o país é líder em energia eólica offshore e está acelerando a transição energética através de um aumento de 4 vezes na capacidade eólica offshore no Mar do Norte belga, com a construção de uma ilha energética e de novas interligações com os países que rodeiam o Mar do Norte. O local onde Elia construirá as fundações de concreto já foi determinado e os preparativos para os próximos trabalhos já começaram e são liderados por uma colaboração
composta pelas empresas belgas de construção naval Demi e Jean Denouve. Enquanto isso, Elia está atualmente finalizando o projeto da ilha que incorpora a natureza para proteger a vida selvagem marinha e terrestre da estrutura artificial. O projeto, que tem cronograma para cerca de 2 anos, período que se estenderá de março de 2024 a agosto de 2026, marcará a primeira vez no mundo que um país vai instalar turbinas eólicas em áreas marítimas protegidas. Nas profundezas de um laboratório subterrâneo do Centro Carril de Astronomia e Astrofísica do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, um pequeno, mas poderoso telescópio chamado SPHEREX tem sido submetido a uma série de testes rigorosos. Nos últimos 2 meses, cientistas e engenheiros da Caltech e do laboratório da NASA, o JPL, prepararam meticulosamente o telescópio para sua monumental jornada ao espaço. O equipamento de última geração, oficialmente conhecido como espectrofotômetro para a história do universo, época de reionização e exploração de gelos, deve ser lançado na órbita da Terra em abril de 2025. Sua missão é mapear todo o céu em comprimentos de ondas infravermelho, oferecendo uma perspectiva única do universo. Para garantir a prontidão do SPHEREX para sua odisseia cósmica, os cientistas enfrentaram um desafio assustador. O telescópio teve que suportar as duras condições do vácuo do espaço, onde as temperaturas despencaram para cerca de 200 graus Celsius negativos. Para simular estas condições extremas, a equipe construiu uma câmera especializada do tamanho de um SUV em colaboração com o Instituto Coreano de Astronomia e Ciências Espaciais, o CASI. Uma série de medições dentro desta câmera testará se o telescópio está focado e permanece focado durante a agitação do lançamento. A câmera será posteriormente usada para caracterizar o espectrômetro, que irá capturar informações espectrais detalhadas para cada ponto do céu. A equipe usa um colimador, um telescópio que opera ao contrário, para projetar uma estrela artificial na câmera e nos detectores. Isso ajuda a testar se o telescópio está ou não focado. Uma janela de safira revestida de ouro incorporada no design da câmera permite que a equipe direcione a estrela artificial para dentro da câmera enquanto reflete o calor para longe dela. Uma vez no espaço, as imagens e dados espectrais do SPHEREX permitirão aos astrônomos traçar a estrutura em grande escala do universo, respondendo a questões fundamentais sobre o nascimento do cosmos, que, segundo acredita-se, ocorreu há cerca de 13,8 milhões de anos atrás. Além disso, investigará as origens da água na Terra, estudando a abundância dela e do gelo em regiões onde se formaram estrelas e sistemas planetários. A Adidas, marca global de roupas esportivas, e a Jack Plus Technology, fornecedor de robôs móveis, se uniram para construir uma instalação altamente automatizada na China. A ideia é fortalecer ainda mais a presença no mercado asiático e atualizar a sua cadeia de suprimentos e velocidade de resposta logística na China. A inauguração do Centro de Distribuição Automatizado da Adidas teve um investimento total de cerca de 1 bilhão de yuans e uma área de construção de cerca de 139 mil metros quadrados. Esse é o maior investimento feito pela Adidas na China nos últimos 5 anos. O centro alcança um alto grau de automação e inteligência em armazenamento e logística e pode acomodar mais de 10 milhões de itens e peças de mercadorias, com a maior capacidade de manuseio diário excedendo 1 milhão de peças. A solução de robô logístico da empresa abordou vários desafios enfrentados nas operações de logística e armazenamento da Adidas, incluindo personalizações para a detecção de localização de itens, melhorando a segurança operacional e alinhando-se com a colaboração homem-máquina. A fábrica também otimiza a eficiência do manuseio do robô por meio de uma lógica de agendamento inteligente, elevando a eficiência geral e melhorando a experiência de trabalho dos funcionários do centro logístico. Após os últimos anos de desempenho em baixa, a Adidas deu início a uma reviravolta usando a tecnologia logística e anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2023. A região da China, no segundo trimestre deste ano, contribuiu para a empresa uma receita de 766 milhões de euros, um aumento de 16,4%, e as vendas por lá, em termos de valores, aumentaram 7% em relação ao ano anterior. Com a criação deste centro, a Adidas pretende aumentar a capacidade de resposta da cadeia de abastecimento, aumentar a eficiência operacional e elevar a experiência do consumidor.
Alguns físicos teóricos acreditavam anteriormente que a antimatéria poderia subir, embora a maioria, notavelmente Albert Einstein na sua teoria da relatividade geral, dissesse que ela provavelmente se comportaria como a matéria, caindo. Os investigadores do CERN confirmaram agora, com o maior grau de certeza até o momento, que Einstein estava certo. Mas só porque a antimatéria não sobe, isso não significa que ela caia exatamente como a matéria. Os cientistas fizeram uma descoberta bem importante sobre a antimatéria, essa substância misteriosa que, em teoria, existia em abundância quando o universo começou. A antimatéria é o oposto da matéria, da qual são feitos as estrelas e os planetas e nós mesmos. Segundo afirma a teoria, ambas foram criadas em quantidades iguais durante o Big Bang que formou o nosso universo. Embora a matéria esteja em toda parte, o seu oposto, a antimatéria, é terrivelmente difícil de encontrar. Um estudo publicado na revista científica Nature revela que ambas, a matéria e a antimatéria, respondem à gravidade da mesma maneira. Durante o Big Bang, a matéria e a antimatéria deveriam ter se combinado e se anulado, deixando apenas a luz. Porque não fizeram isso é um dos grandes mistérios da física, e descobrir as diferenças e as semelhanças entre as duas é uma chave para resolver essa questão. De alguma forma, a matéria superou a antimatéria naqueles primeiros momentos da criação. A forma como ela responde à gravidade pode ser a resposta para a incógnita, segundo Danielle Hodgkinson, membro da equipe do CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo. A maior parte da antimatéria existe de forma fugaz no universo por frações de segundos. Portanto, para realizar experimentos, a equipe do CERN precisou torná-la estável e duradoura. O professor Jeffrey Hungsten passou 30 anos construindo uma instalação para produzir meticulosamente milhares de átomos de antimatéria a partir de partículas subatômicas e depois prendê-los e fazê-los cair. Segundo o cientista, até onde entendemos, poderia-se construir um universo inteiro como o nosso e pessoas como você e eu feitas apenas de antimatéria. No CERN, um grande ímã cria um campo que impede que algo toque a lateral do recipiente. Se algo tocasse ali, seria destruído instantaneamente, porque a antimatéria não sobrevive ao contato com o nosso mundo. Nos próximos passos da investigação, a equipe quer qualificar o seu experimento para torná-lo mais sensível, para ver se há alguma ligeira diferença na taxa de queda da antimatéria. Se assim acontecer, poderá haver mais elementos para responder a uma das maiores questões de todas: como o universo surgiu. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!